Pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos na nossa próxima aula e hoje eu vou ensinar vocês como ler o projeto. Eu imagino que vocês tenham uma noção básica de AutoCAD ou de algum software de desenho técnico, pode ser ali o ArchiCAD, o Revit, mas hoje eu vou apresentar um desenho para vocês que foi feito no ArchiCAD, tá bom? E se vocês quiserem um vídeo detalhado, como foi feito, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo específico sobre isso. Mas eu quero trazer uma visão geral para vocês que vai facilitar a ideia aí de como que funciona a leitura do projeto, o que que eu preciso entregar no projeto. Em Taubaté, São José e Caçapava, nós temos o modelo à prova rápido, em que eu mostro apenas o projeto de implantação para a prefeitura. O que que vem a ser o projeto de implantação? O projeto de implantação vem a ser, eu tenho a área do terreno, em cima eu tenho uma vista de cima. Eu tenho a área do terreno e eu coloco a projeção da casa naquele terreno e faço ali algumas considerações. Eu tenho algumas normativas que eu tenho que colocar na minha descrição ali do que vai ser feito, como que vai funcionar. Eu vou ler aqui com vocês essa parte aí da descrição do projeto de implantação. Vou ler a descrição com vocês e vocês vão entender. E depois nós temos o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico quando eu tenho um projeto muito grande, aí eu preciso enviar para a prefeitura esse projeto detalhado. Mas projetos residenciais pequenos, eu não preciso enviar esse projeto detalhado, né? Por exemplo, essas três cidades que eu citei para vocês, apenas com projeto de implantação eu consigo. Há algumas cidades em específico que não permite. No entanto, nós temos aqui essa vantagem, que é a vantagem e a ideia é esse projeto ter uma aprovação mais rápida do que o convencional, por exigir menos detalhamento, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar minha tela com vocês. Ó, então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a seguinte questão. Nós temos, deixa eu fechar aqui um pouquinho o projeto de implantação. Aqui, ó, nós temos uma folha A3 em que eu coloco a área de projeção. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Quer ver, ó? Eu vou girar a tela por enquanto para me abrir aqui ao máximo, ó. Aí vocês vão conseguir ver melhor. Ó, nessa projeção, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês essa casa aqui como que ficou. Como que tá o projeto 3D dela. Eu vou parar o compartilhamento e vou mostrar para vocês o 3D dela. E vocês vão entender aqui como que ela tá funcionando. Compartilhar, ó. Essa aqui é as imagens da casa, vocês verem. É, essa casa, aqui é a fachada da casa, eu tenho, né, a cobertura, ela tem dois alturas de pé direito, uma altura com 2,40 e a outra altura, uma altura com 3,40 e a outra 2,80. Aí ela tem uns detalhezinhos de fachada, né, algumas lajinhas, mas a projeção dela, aí, ó, eu tenho outra imagem aqui, ó, a parte interna dela, ó como que vai ser olhando de dentro, tem o janelão, né? Aqui a cozinha, quer dizer, a sala, sala de jantar, cozinha. E eu tenho outra foto dela aqui, ó. Uma vista de outro ângulo, ó. Tem aqui uma porta de saída, né, para o corredor. Aqui a porta de acesso ao banheiro e os dois quartos. Beleza? Então, tá visto. Agora vamos lá para, ó. Então aqui eu tenho o meu projeto de implantação, a qual eu tenho, né? Eu mostrei para vocês na fachada. Eu tenho aqui, né, a e sala de jantar, cozinha, a porta, tá? Acesso aqui, ó. E vocês reparem que no projeto de implantação eu não preciso, quando é um projeto de implantação, eu não preciso mostrar onde é a porta, onde é a janela, onde vai ser a sala, os quartos, porque o banheiro está aqui, a lavanderia está aqui. Os quartos, né? Tem dois quartos, mas eu não preciso mostrar isso. O que eu preciso mostrar é o seguinte: a minha área da casa
A minha área construída da casa está nesse perímetro. Lembrando que eu vou ter beiral aqui de 50 centímetros aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar um mouse aqui, ó. Vou pegar uma caneta, pegar uma caneta preta. Eu vou pegar a verde que é para vocês verem o que que eu estou dizendo. Ó, aqui eu tenho um beiral, ó. Meu beiral vem aqui, depois aqui eu tenho outro beiral, aqui eu tenho outro beiral, né? Aqui eu tenho uma lajinha, ó. Depois na parte de cima eu tenho um beiral aqui, ó. Então, todos esses beirais, ele não conta como área construída se ele for até 70 centímetros de comprimento. Se passar de 70 centímetros, aí já conta como área construída. Então, eu tenho que aumentar a minha área. Como os meus beirais não vai passar desses 50 centímetros, então eu mantenho aqui a questão do eu mantenho aqui a questão da área construída apenas nas paredes, de fechamento da casa. Depois eu tenho que colocar as minhas cotas, lembrando que é importante eu colocar aqui minhas cotas de nível. Por exemplo, ó, aqui o ponto do fundo do terreno eu tenho 35 centímetros mais alto do que a guia. Dá mais de 1 centímetro por metro, porque eu preciso fazer com que essa água que cair aqui ela escoe, né? Porque se a casa minha for mais baixa, ó, aqui, ó, minha casa está com 40 centímetros mais alto. E o meu ponto aqui mais alto está com 35. Então, toda a minha parte externa, ela está mais baixa que a casa. Porque se fosse ao contrário, ao inverso, tem perigo de água entrar dentro de casa. Então, ó, o terreno tá aqui, todas as cotas, o importante é ter essas cotas, tá? Inclusive, esse projeto teve um comunique porque faltou essa cota aqui, ó, de 3,50 da casa e nós ajustamos e enviamos para a prefeitura. Aí depois o que que eu vai dizer aqui, ó, vaga de garagem descoberta, preciso aqui deixar isso aqui sinalizado, área permeável. Área permeável é 5%, ó, aqui no meu projeto, bom, então é isso, ó, eu coloquei aqui, ó, já que eu vou falar sobre a área permeável, mas eu tenho aqui, ó, a minha calçada, ó, aqui é o limite da minha casa, depois eu tenho a calçada, foi marcado aqui, ó, né, 3,30, foi marcado aqui 3,30 que foi pegando de uma aba aqui, ó, da sala, né, ó, depois 1,70 que é essa parte aqui da sala e corredor, da cozinha, né, e beleza, galera. Agora, aqui o meu terreno tem o total de 5 metros. Aí a calçada aqui, ó. Tem o rebaixo da calçada, ó. Lembrando que a rua passa aqui. Então, a guia, a calçada é mais alta do que a rua, tá? Então, eu tenho que deixar esses detalhamentos aqui. Eu vou voltar o meu projeto, girar ele da forma correta que nós estávamos, para eu mostrar para vocês o seguinte. Aqui, ó. Nós temos a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e área permeável. A taxa de ocupação passa tranquilo, porque eu tenho muita área sobrando. Meu coeficiente de aproveitamento também, porque eu não estou fazendo um sobrado, nem múltiplos pavimentos. Mas eu vou em breve, vou lançar um tema específico sobre isso aqui, porque isso aqui é muito importante para a carreira de vocês. É muito importante vocês entender isso aqui para não ter problemas ali de comuniques ou até mesmo ter um erro e executar algum projeto e depois você ter que tomar ações de demolições ali, ter sua obra embargada, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui minha área permeável de 5,4%, que são 7 metros e 15 quadrados. Eu preciso deixar esses itens preenchidos, tá certo? Vamos lá, agora eu vou ler aqui a descrição. Ó, aqui eu deixo minha. Eu falo aqui que é pavimento terra, eu preciso ter isso também. A escala 1/100. Preciso também ter, tá? Esse aqui geralmente a gente vê na faculdade na aula de AutoCAD, né? Mas depois, quando nós formamos, o que importa é o quê? As regras da cidade e como que nós vamos se adequar para seguir as regras. Então, aqui, ó. Esse escopo é como se pede no Código de Obras da cidade de Caçapava. Aqui, ó. Aprovações e notas. Para efeito de normativa vigente referente à apresentação do projeto de forma simplificada. Então, ó, o projeto de forma simplificada é o projeto de implantação, tá certo? Que é esse que nós estamos vendo.
O projeto em apreço, bem como sua execução, atenderá às exigências do Código de Edificações da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo vigente. O decreto número 12.342 de 78 e as demais legislações pertinentes. Estamos cientes que a aprovação deste projeto não implica em reconhecimento por parte da prefeitura. Então, ó, aqui, ó, só voltando um pouquinho para falar para vocês, ó. O código de edificação é através desse que nós seguimos, né, as especificações do código de edificação, nós seguimos as especificações de área de iluminação e ventilação, recuo frontal, essa aqui, ó, essas regrinhas de, de execução ali da questão das janelas, das cotas, né, da coeficiente de aproveitamento. Isso a gente pega tudo no código de edificação, tá certo? Depois ali, escopo de projeto, algumas coisas ali, escopo de montagem, a gente tem algumas coisas ali também no código de edificação. Outras já estão em anexos específicos da prefeitura. Mas, em tese ali, 90% que você precisa para executar no projeto está no artigo do Código de Edificação, né? Nesse documento, tá legal? Então, aqui, ó. Estamos cientes que a aprovação deste projeto não implica em reconhecimento por parte da Prefeitura sobre o direito de propriedade de imóvel. É, Então, aqui é responsabilidade nossa, né? Responsabilidade nossa a gente prestar essas informações para a Prefeitura, as informações corretas. Declaramos que são de nossa inteira responsabilidade a consulta prévia ao Corpo de Bombeiro, à Sabesp e ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social e demais órgãos pertinentes para atendimento de suas leis, decretos, normativas e instruções. Sabesp e Corpo de Bombeiro, geralmente em projetos maiores que precisa ter uma análise dele. Agora, projetos menores, você faz a ligação de água seguindo ali as especificações da Sabesp. Corpo de bombeiro não precisa, a não ser que seja um comércio. Agora, se é um prédio ali, você já tem a questão da escada, você já tem a questão dos extintores. Então, beleza. Agora, o INSS, o que que acontece? A gente atende o INSS da seguinte forma: ao concluir a obra, quer dizer, a pegar o alvará da prefeitura, a gente precisa fazer o cadastro nacional da obra, que é no INSS. Depois a gente tem a questão das auferições, ou então se for uma obra em qual você consegue acompanhar ali juntamente com a contadora todo o processo, né? Uma contabilidade regular. Então, esse caso é importante ter bastante atenção. Eu falo um pouco nas minhas redes sociais e sobre o INSS de obra, como que funciona, como que é esse imposto, né? Que geralmente ali a gente paga no fim da obra esse imposto, tá legal? Aqui, ó, o item 4. Declaramos que são de nossa inteira responsabilidade a verificação de restrições ambientais no imóvel em questão, o atendimento à legislação ambiental vigente e licenciamento nos órgãos pertinentes quando couber. Então, é a importância do engenheiro responsável fazer essa verificação, né? Ah, será que ali onde eu estou construindo é permitido mesmo? Esse documento, eu tenho um documento de matrícula que comprove a veracidade do dono aquele terreno. Então, é muito importante de muita responsabilidade fazer essas verificações. Declaramos que, conforme o indicado no projeto, o imóvel em questão, aí aqui, ó, né, eu marquei, não possui qualquer vegetação de porte arbóreo. Não tinha mesmo a árvore lá, mas se tiver, eu tenho que citar isso aqui, tá? Porque é questão ambiental, então é, ter um acompanhamento muito forte em cima disso, né? Isso é bom para evitar ali questão de erros ambientais, questão de desmatamento necessário, supressão de fontes. Então é importante ficar atento nessa questão também. No entanto, geralmente em terrenos de áreas urbanas, não vai ter ali vegetação de porte arbóreo. Declaramos que são de nossa inteira responsabilidade o atendimento à legislação vigente quanto às vagas de estacionamento e circulação de veículos, seus acessos, rebaixamento de guia
e declaramos ainda que, de frente aos acessos projetados para entrada e saída de veículos, até a presente data não há. Então, eu marco aqui, ó. Em caso de existência de uma ou mais interferências, será de responsabilidade do proprietário previdência com custos para a adequação necessária após a devida solicitação e instrução do PMC. Então, ó, o que isso aqui é importante, ó. Em caso de existência de uma ou mais interferência, será de responsabilidade do proprietário as providências, custos para adequação necessária após a devida solicitação e instrução da PMC. Então, ó, o que que acontece? É, aqui, ó. O item 7. Os reservatórios de água atenderão ao disposto nos artigos 10 e 11 do decreto estadual. Serão limpos semestralmente e a edificação será abastecida. Então, aqui é um compromisso, né? ESP e ali todas as minhas necessidades, certo? Aqui, ó. O esgotamento sanitário será por canalização ligada à rede coletora, é, operadora pela concessionária local. Então, é obrigatório para os locais providos de rede de esgoto. Então, já foi ligada a água por canalização e não vai ser precisar ser feito fossa. Nós temos também a fossa ecológica, de captação de água conforme a outorga, também não, captação de água é, com a dispensa de outorga do DAE. Então, beleza. Esgotamento sanitário. Então, o X meu foi marcado aqui, ó, por canalização ligado direto à rede coletora, operada pela concessionária local. Beleza. Nós temos aqui rede de água pluviais, rede de águas pluviais não serão ligadas em rede pública de esgoto sanitário. Então, não pode ter excesso de água ali na rede, senão pode até transbordar em algumas casas mais baixas da região. Então, galera, ó, rede de águas pluviais não serão ligadas à rede pública de esgoto sanitário. A solução de eventuais problemas de drenagem de água pluviais decorrentes da execução da obra, bem como a sua conclusão, será de inteira responsabilidade do proprietário ou responsável técnico. Decorrente da execução de obra, bem como após sua conclusão, será de inteira responsabilidade do proprietário. Beleza? A construção, manutenção e conservação da calçada dessa edificação atenderá ao disposto na legislação municipal vigente, sendo que a mesma deverá estar totalmente concluída na ocasião do habites. Então, declaramos não abrir iluminação ou ventilação para as paredes com recuo inferiores a 1,50. Divisa do lote em andamento e o disposto. Os compartimentos que não possuírem ventilação e iluminação natural serão adequados à ventilação forçada, que é o vento kit. Quem não sabe o que é vento kit? Eu vou pesquisar aqui com vocês, ó. Vocês estão vendo minha imagem? Ó. Vou colocar aqui, ó, vento kit. Tá carregando aqui minha imagem. Olha lá aqui, ó, o vento kit é esse aqui, ó. Ele tem um ventiladorzinho na frente, uma entrada para você colar no cano e depois parafuso só na lateral. De acordo com a norma BNT, galera, que a assinatura do responsável é do responsável técnico e do proprietário, né? O dia, aqui vai ter também Caçapava, o dia e o ano. E agora aqui nós temos detalhes do terreno. 130 metros quadrados de terreno, 49 metros 33 a construir. E E é isso, galera. Ó, vocês viram então como que foi as regrinhas, o projeto de implantação, como que foi feito. Agora eu vou mostrar para vocês o arquitetônico. Ó, o arquitetônico já é diferente. Ele mostra onde é a porta, onde é a janela. Então, depois disso eu já tenho aqui o corte
Nós temos aqui o corte A, que o corte A vem daqui até aqui. Depois nós temos o corte B, que é embaixo. Era, beleza? Aqui, ó, nosso corte B. Nós temos a fachada. Depois temos aqui mapa dos elementos. Beleza? Então, galera, esse projeto arquitetônico é o que vocês vão mandar para o profissional de pedreiro de vocês, tá certo? Galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês até aqui. Esse foi o modelo do projeto aprovado que nós estamos fazendo aqui na cidade de Caçapava. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre isso ou de outros assuntos, se inscreva aqui no meu canal e comente.